Só que aí compra uma briga muito grande. O problema é isso. Se o governo decide acionar mais uma vez o STF para desmoralizar o Congresso, ele compra uma briga cada vez mais com os partidos de centro que já estão prestes a pular fora do barco. O que se sabe é que até o final de julho, o União Brasil e o PP estão pulando fora, vão entregar os ministérios e... Já existe, a gente sabe que 4 ministérios americanos têm grupos de trabalho que estão levantando, fazendo os levantamentos adequados sobre essa lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. E agora a gente tem mais um elemento, porque, como eu falei, o Trump precisa ter um embasamento muito forte para aplicar essa lei. Ele não pode começar a aplicar essa lei de forma leviana, né? Então, você ter uma carta do Congresso americano recomendando, pedindo que ele faça esse tipo de coisa, é mais uma peça aí nesse quebra-cabeça, é mais uma coisa que ajuda o embasamento do Trump para emitir essa ordem. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Urgente! Sanções de Trump contra Moraes ganham força nos Estados Unidos. É isso mesmo. Informações dão conta de que o congressista dos Estados Unidos, Chris Smith, republicano, enviou na noite desta quarta-feira cartas à Casa Branca e ao Departamento de Estado em que pede que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, seja submetido às sanções da Lei Global Magnitsky. A legislação, criada para punir graves violadores de direitos humanos, impõe restrições de acesso ao território americano, congelamento de bens no país e proibição de transações financeiras com instituições bancárias que operem nos Estados Unidos. Sua aplicação depende de uma ordem do presidente Donald Trump ou do secretário de Estado Marco Rubio. Abre aspas. O Brasil, antes um parceiro democrático regional, está se aproximando de um ponto de ruptura institucional. Não podemos nos dar o luxo de lamentar retrospectivamente a inação, quando os sinais de alerta são claros e as ferramentas estão disponíveis. Insto o governo a agir rapidamente para impor estas sanções a Moraes e para uma possível responsabilização futura a identificar outras autoridades brasileiras envolvidas na repressão transnacional contra brasileiros nos Estados Unidos. Fecha aspas. Afirma o republicano na carta. O Ancapsul traz mais detalhes sobre esta carta e comenta. Veja o vídeo. Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da consequência do depoimento do Paulo Figueiredo lá no Congresso americano. O tal Congresso americano mandou uma carta para o Marco Rubio recomendando sanções urgentes ao Alexandre de Moraes. Olha que beleza isso, né? As sanções vão vir agora, vão demorar, quando é que vai ser, a gente não sabe, mas foi um passo importante, porque lembra, o governo americano, a gente sabe que já está estudando essas sanções contra o Alexandre de Moraes por uma série de motivos, né? Mas agora você tem mais o peso de uma requisição formal do Congresso pedindo esse tipo de ação contra o Alexandre de Moraes. Vamos entender o que é isso daqui, qual foi a carta, qual foi o ministro e o que pode acontecer a partir daqui, né? Essa notícia foi sugerida por Carteiro, que extraviou a minuta do golpe, Xandão Potter e a Ordem Ilegal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lembrando para vocês que a gente já falou aqui sobre a possibilidade do Alexandre de Moraes ser colocado na Lei Magnitsky, já explicamos o que é a Lei Magnitsky e já falamos também que trata-se de uma decisão exclusiva do Trump, tá? Não tem nenhum, ele não tem que consultar ninguém, ele não tem que fazer nada. Ele pode tomar decisão a qualquer momento. Porém, é verdade que essa decisão é uma decisão bastante séria. Então, colocar alguém na Lei Magnitsky, o Trump precisa estar bem embasado nisso daí, né? Ele tem que ter muitos elementos para poder, evidentemente, colocar a pessoa na Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky ela foi feita para os Estados Unidos sancionarem pessoas que violam os direitos humanos. Então, quando você tem uma pessoa, qualquer pessoa, juiz, governante, político, que está abusando ou atacando direitos humanos em outros países, os Estados Unidos pode retaliar, pode colocar sanções através da Lei Magnitsky. A gente já explicou aqui que a Lei Magnitsky é bastante pesada, né? Porque, é lógico, os Estados Unidos só podem dar ordem dentro dos próprios Estados Unidos, não pode dar ordem no Brasil. Então, em princípio, nada acontece aqui no Brasil. Mas, por exemplo, você tem a situação que qualquer banco que faça negócio com os Estados Unidos tem que adotar os princípios da Lei Magnitsky. Portanto,
os bancos nacionais, todos eles fazem isso. Então, nessa hipótese do Alexandre de Moraes ser colocado na Lei Magnitsky, os bancos nacionais vão ficar com um problema, porque eles vão ter que cancelar a conta do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, e se mantiverem a conta aqui do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, vão ter que cancelar a cooperação com bancos americanos, o que seria um prejuízo enorme para os bancos brasileiros no final das contas, né? Então, a gente já explicou, existe um processo já lá em Magnitsky, basta o Trump querer, tá? A decisão é do Trump, mas é lógico, ele não vai tomar essa decisão sem ter um embasamento muito grande. Já existe, a gente sabe que 4 ministérios americanos têm grupos de trabalho que estão levantando, fazendo os levantamentos adequados sobre essa lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. E agora a gente tem mais um elemento, porque, como eu falei, o Trump precisa ter um embasamento muito forte para aplicar essa lei. Ele não pode começar a aplicar essa lei de forma leviana, né? Então, você ter uma carta do Congresso americano recomendando, pedindo que ele faça esse tipo de coisa, é mais uma peça aí nesse quebra-cabeça, é mais uma coisa que ajuda o embasamento do Trump para emitir essa ordem, né? Então, o que aconteceu nos últimos dias, né? O Paulo Figueiredo foi chamado na Comissão de Direitos Humanos lá da Câmara dos Deputados americana, né, para a House of Representatives, falou muito bem lá, explicou o problema todo, a censura do Alexandre de Moraes, a perseguição que ele está fazendo contra as pessoas aqui no Brasil, e inclusive essa comissão é uma comissão democrata, tá? A Comissão de Direitos Humanos é uma comissão democrata, mas tem membros tanto dos democratas quanto dos republicanos, mas o caso ficou muito claro ali, o problema ficou muito claro da perseguição contra o Brasil lá nos Estados Unidos, né? E aí o resultado disso é que o congressista Christopher Smith, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos, enviou uma carta para o secretário Marco Rubio, pedindo a imposição urgente de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Smith, que é o congressista mais antigo dos Estados Unidos, em exercício e colega de partido do Rubio, ocupa uma posição de destaque na Comissão de Direitos Humanos e tem peso político significativo nas decisões sobre política externa americana. Então, o Christopher Smith, ele não é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, tá? Mas ele faz parte dessa comissão e é um cargo importante ali. E a expectativa é que essa intervenção acelere o processo de sanções através da Lei Magnitsky Global, que, segundo o próprio Marco Rubio, estavam em análise e eram muito prováveis, né? A carta foi motivada pelo depoimento do jornalista Paulo Figueiredo na Comissão Tom Lantos de Direitos Humanos, da qual o Smith é co-presidente. Ele não é o presidente, mas ele é, porque o presidente é dos democratas, mas ele é o co-presidente, né? Figueiredo chamou Moraes de ditador fantasiado de juiz, e é isso daí. Na correspondência de tom contundente, o Smith afirma que os fatos agora diante de nós estão além da disputa. Exorta a administração a agir rapidamente para impor sanções em prol da responsabilização futura potencial e identificar outras autoridades brasileiras envolvidas na repressão transnacional contra brasileiros nos Estados Unidos, né? Está aqui a carta, a íntegra da carta aqui. Ontem, Paulo Figueiredo, um jornalista investigativo brasileiro, deu um testemunho alarmante no Congresso que o governo do Brasil continua a perseguir e a tentar assediar brasileiros dentro dos Estados Unidos. Eu anexo o testemunho dele para sua revisão, né? Isso não é a primeira vez, o Congresso já ouviu tais testemunhos, né? Em maio de 2024, o Comitê de Assuntos Estrangeiros do Subcomitê de Direitos Humanos teve uma audiência com brasileiros. Foi quando começou esse processo todo, né, de busca de ajuda lá no governo americano, né? Enfim, os fatos que estão agora sem disputa, sem questionamento, ou seja, tanto do lado democrata quanto republicano concordam. Autoridades brasileiras usaram mecanismos da Interpol para buscar dissidentes políticos no exterior. Tentaram contornar canais formais americanos para exigir atuações diretas nos Estados Unidos. Aqui ele está se referindo, evidentemente, ao caso da Rumble e da Trump Social, que foram solicitadas a dar informações sobre americanos sem ter a carta rogatória, sem ter o mecanismo formal para esse tipo de requisição, né? Eles agora compeliram e coagiram companhias americanas a restringir a liberdade de expressão. É o mesmo caso, né? E eles tentaram aplicar ordens judiciais para suprimir a expressão política protegida pela Constituição brasileira. Ou seja, o que eles estão colocando aqui são os absurdos feitos pelo Alexandre de Moraes e exigindo sanções
do governo americano, né? Bom, vão vir as sanções? Eu acho que vem. Quando é que vão vir? Eu não sei. O que eu imagino que está acontecendo é o governo americano, porque, veja, isso não tem nada a ver com o caso do Bolsonaro, tá? Em tese, isso aqui tem a ver com a censura, com a tentativa do STF de censurar o Brasil. E pode ser que os americanos estejam esperando justamente o resultado da ação da censura que está correndo no STF para conseguir medir exatamente até onde vai isso. Eles têm a expectativa de que o STF tome uma posição que acabe invalidando todas essas demandas do Alexandre de Moraes absurdas. Pode ser que o próprio STF consiga desmontar essa perseguição do Alexandre de Moraes na decisão disso daqui. É o que eles provavelmente estão esperando. Se não tiver isso, se a decisão for realmente por censura, como tudo indica que vai ser, tá? Tudo indica que vai ser a decisão por censura mesmo, eles devem seguir com isso daqui. Como eu falei, aqui ó, teve um cara aqui perguntando sobre como é que funciona isso daqui, não sei o que lá, mas o Grok não conseguiu responder muito bem a coisa aqui, mas eu explico para ele aqui. A decisão é apenas do Trump. Se o Trump quiser acordar amanhã e assinar a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, ele pode fazer isso. Né? A questão toda é que isso, de novo, não é uma coisa simples, não é uma coisa que seja feita levianamente. Ele quer estar bastante embasado para tomar essa decisão. Essa é a questão. E nesse sentido que essa carta do congressista ajuda, porque mostra que o Congresso avaliou aqui, a gente está de acordo, tem que botar Magnitsky nesse cara mesmo, né? O cara pergunta, mas qual o trâmite jurídico? O secretário americano pode decidir monocraticamente? Tem que passar por alguma votação no Congresso? Não, não tem nada disso. O Trump assina, acabou, já está lá, né? O processo para sanções da Lei Magnitsky envolve coleta de informações, recomendação do Departamento de Estado, aprovação presidencial sem necessidade de votação no Congresso. Ou seja, basta o Departamento de Estado, que é do Marco Rubio, recomendar que coloque na Lei Magnitsky e o Trump aprovar. Então é só isso. Na verdade, em última análise, como o Departamento de Estado é do próprio Trump, né, basta o Trump querer, né? As consequências incluem proibição de visto, congelamento de ativos nos Estados Unidos e restrição de transações com americanos. Contas no Brasil não são diretamente afetadas, mas transações internacionais via sistema financeiro dos Estados Unidos podem ser impactadas. Indiretamente podem haver tensões diplomáticas e danos à reputação. Isso é o ponto que eu falo para vocês, né? Isso é um ponto que é muito importante, muita gente não percebe a importância disso, até do fato de que o Alexandre de Moraes já teve o visto cancelado, então o Alexandre de Moraes não pode mais ir nos Estados Unidos. Mas qual que é a história disso daí? O mais importante dessa história, mesmo que ele fale assim, mas eu nunca quis ver o Mickey mesmo, não me interessa ver o Pateta, não quero ir para os Estados Unidos. A questão toda é que isso daqui é uma chancela da posição contrária, ou seja, está dizendo que ele está errado, está deixando claro que o governo americano considera que o Alexandre de Moraes está errado. E isso é importante porque lembra que toda essa briga que o Alexandre de Moraes está fazendo não tem nada a ver com direito, né? Direito já morreu há muito tempo nesse processo do, entre aspas, golpe do Bolsonaro e mesmo no caso da censura às Big Techs, né? O que eles estão fazendo ali é uma coisa meio desesperada, uma tentativa desesperada de fazer política usando o STF. E a política só vai ter efeito se de fato conseguir convencer as pessoas que foi uma punição justa. O que eles não estão conseguindo e fica mais difícil com essa sanção americana, né? Aí o cara ainda tenta manter. Quantas vezes essa lei foi aplicada contra ministros ou juízes de países fora dos Estados Unidos, né? E aqui o Grok coloca aqui vários casos de ministros e juízes que foram sancionados pela Lei Magnitsky, e eu acrescentaria os juízes do Tribunal Penal Internacional, que eles não foi exatamente a Lei Magnitsky, tá? O Trump fez uma outra lei específica para o Tribunal Penal Internacional, mas é muito similar à Lei Magnitsky e também foi aplicada a esses juízes lá no Tribunal Penal Internacional, né? Então tem juízes aqui, juízes turcos, juízes da Rússia, juízes húngaros, um monte de coisa. As sanções são raras, reservadas para casos graves e causam tensões diplomáticas. Mas elas existem. E é um caso, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes está mais do que claramente rasgando essa corda da normalidade democrática no Brasil. Eu diria que a última chance que o STF tem para tentar uma saída razoável nisso daí é no processo da censura agora, decretar como ilegais todas as ações do Alexandre de Moraes no sentido de censurar perfis e esse tipo de coisa, e definir, né, a alteração que eles querem fazer lá no Marco Civil da Internet, que é um absurdo por si só, definir uma posição pró-liberdade de expressão.
não tenho essa esperança. Eu acho que eles não vão fazer isso, mas eu acredito que essa é a última expectativa que os americanos estão esperando para impor esse tipo de coisa. Vamos aguardar, né? Vocês sabem que o processo da censura, o Barroso suspendeu a tramitação dele, falta ainda o voto do Cássio Nunes. O Cássio Nunes vai pedir vista, não pediu vista ainda, o Barroso suspendeu a tramitação. O Cássio Nunes vai pedir vista, mas eles precisam justamente ter... O problema é como é que eles vão resolver isso, porque cada ministro votou de um jeito, né? E o que já não é mais nenhuma surpresa para ninguém. Lula vai acionar o STF contra o Congresso. Veja o vídeo e entenda. Que surra espetacular, que lapada que o governo levou ontem. Como vocês sabem, esse governo que está batendo recorde em arrecadação, e quando você lê isso, entenda-se, recorde em arrancar dinheiro do trabalhador através de impostos, o governo inventou mais um decreto para criar mais impostos, porque ele está quebrando o Brasil. O Brasil, na verdade, já está quebrado, já não está conseguindo pagar contas básicas. E aí o Congresso, de forma respeitosa e usando da prerrogativa do Congresso, votou a derrubada desse decreto. E foi uma surra, gente. Foram 383 votos para derrubar um decreto do Lula. Um decreto que cria mais impostos, que é o aumento dos impostos existentes, no caso do IOF. Daí a matéria saiu. Câmara derruba IOF e impõe maior derrota a Lula. E, gente, não se engane, a maior derrota que o Lula já teve até agora. Lula ameaçou, intimidou, tentou comprar deputados e depois ameaçou de que não ia passar as emendas. Mesmo assim, a Câmara dos Deputados foi lá e votou. Na sequência que a Câmara dos Deputados vota, o Senado também já vai e vota e também derruba, ou seja, acabou. Esse decreto do Lula de mais impostos já era, não existe mais. Isso no momento em que o governo está batendo recorde de arrecadação, gente. 1,2 trilhões de janeiro a maio. Isso aqui é um recorde de arrecadação, ou seja, nunca o governo arrancou tanto dinheiro do povo brasileiro através de tributos, impostos, taxas, como está arrancando agora. Bom, o que o governo decide fazer? O que esse governo faz todas as vezes que ele perde alguma coisa no Congresso? Ele aciona o seu escritório de advocacia. E qual é o escritório de advocacia desse governo? Vamos dar uma olhada aqui. A ministra Gleisi Hoffmann disse que se o governo não puder contar com essa receita que vem desse aumento de IOF, a alternativa vai ser passar um facão. E não é o governo quem decide, não, é a lei que decide isso. Passar o facão, ou seja, cortar gastos, inclusive das emendas dos deputados. E aí esse facão vai passar também sobre as emendas ou pelas emendas parlamentares. Mas uma informação apurada agora há pouco que eu gostaria de dividir com vocês. A posição hoje do Ministério da Fazenda é recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do decreto do IOF. Qual é o argumento que será utilizado se essa for a decisão do presidente da República? Lembrando que esse é o posicionamento de uma área do governo, que é a equipe econômica. O argumento é que a legislação diz que o governo tem uma margem para alterar o IOF e que, portanto, não estaria descumprindo com o que já prevê a lei. Se não tem aumento para além dessa margem, logo o Congresso não poderia derrubar o decreto, melhor dizendo. Então já há um elemento para recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Sim, há uma margem que o governo pode usar, que o presidente pode usar, mas até isso tem que ser feito por decreto, que a Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de derrubar. Tá certo, o presidente pode aumentar o imposto que ele quiser no IOF. Só que a Câmara pode derrubar, ela tem a prerrogativa de não concordar. E por que o Congresso está negando? Nós já não aguentamos mais o tanto de impostos. Gente, a Selic está em 15%, a taxa básica está em 15%, a inflação está crescendo, o preço está tudo mais caro. E esses impostos vão encarecer tudo no final das contas. Aí o governo decide, quer saber? Se o Congresso derrubar, não tem problema, a gente aciona o STF. Isso esse governo falou desde o início. Quando ele não consegue alguma coisa na Câmara dos Deputados ou no Congresso com os representantes eleitos, eles vão lá e acionam o STF. Pelo STF, eles estão censurando o Brasil. Pelo STF, eles querem derrubar o marco temporal. E todas as outras pautas que eles não conseguem lá, como droga, aborto, eles ligam, acionam o seu escritório despachante,
que é o Supremo Tribunal Federal. Então hoje o Supremo Tribunal Federal deixou de ser Supremo e passou a ser apenas um puxadinho do PT, do governo. Só que aí compra uma briga muito grande. O problema é isso. Se o governo decide acionar mais uma vez o STF para desmoralizar o Congresso, ele compra uma briga cada vez mais com os partidos de centro que já estão prestes a pular fora do barco. O que se sabe é que até o final de julho, o União Brasil e o PP estão pulando fora, vão entregar os ministérios e vão sair de perto desse governo que se tornou radioativo. É o grito do desespero, né? Como é que fala? O grito dos afogados. É um governo que está se afogando, está desesperado, não sabe mais como reagir e agora levou uma surra. Gente, o governo não conseguiu nem 100 votos para segurar o IOF. A base do Lula hoje não é nem 100 parlamentares. Agora essa surra de 383, acho que não teve uma votação desde que o governo assumiu, desde que o Lula assumiu, que foi tão avassaladora como essa. É um sinal, um claro sinal de que esse governo morreu. Então está na hora do centro pular fora e, se Deus quiser, no próximo governo de direita, a gente desfazer todas essas porcarias que esse governo tem feito.